tempo em que as estrelas ainda recordavam o canto das sacerdotisas antigas, que o tarô foi revelado às mulheres como um caminho sagrado. Não era apenas um baralho de imagens, mas uma ponte viva entre o visível e o invisível, entre o céu e a terra. Dizem que o primeiro baralho surgiu das mãos de uma anciã que enxergava além dos sonhos, e cada lâmina carregava a alma de uma mulher ancestral. Imagine uma roda de mulheres reunidas à noite, sob a luz prateada da lua cheia. Elas traziam ao centro um tapete bordado com símbolos antigos: a lua crescente, a estrela de 8 pontas, o pentagrama simples desenhado em giz. Sobre esse tapete repousava o baralho, envolto num tecido violeta. Cada uma sabia que ali, naquele pequeno maço de cartas, existia um universo inteiro de memórias e potenciais. Quando a mais velha batia o baralho, o ar parecia vibrar. As outras sentiam o coração acelerar, como se o próprio vento estivesse contando segredos nos ouvidos. A primeira carta que surgia naquele ritual era o louco. O louco somos todas nós, dizia a anciã, com a voz que lembrava o rumor do mar. Ele representa a donzela selvagem dentro de cada mulher, saltando confiante para o desconhecido. A mulher que pescava o louco sentia-se por um instante leve como uma pluma, livre do medo. Era o convite à aventura. Abre teus braços ao mundo, pois a vida pede que ousemos atravessar o abismo com fé. Logo depois, alguém tirava a sacerdotisa. Nos olhos de quem segurava essa carta brilhava o mistério. A sacerdotisa, com seu manto lunar e pergaminhos guardados, era a guardiã do inconsciente. Ela lembrava que a sabedoria feminina nasce do silêncio, do recolhimento, da escuta atenta ao próprio corpo. Era como se ela ditasse: não tenhas medo do teu próprio útero, lá dentro há rios de intuição, prontos para guiar teus passos. Aquelas mulheres sabiam que, ao olhar a sacerdotisa, deveriam fechar os olhos, inspirar fundo e deixar que a intuição falasse mais alto do que o pensamento. Em noites futuras, vinha a imperatriz, radiante em seu trono de flores. Quem a encontrava sentia a pulsação da terra sob os dedos. A imperatriz era a mãe terra viva, o ventre fértil que gera a vida, a abundância em todas as formas, o amor que nutre sem pedir nada em troca. Ao ver a imperatriz, cada mulher lembrava-se do seu poder criador, de seu corpo que era templo, de seus sonhos que eram sementes. Cultiva teu jardim interior, sussurrava a carta. No silêncio das raízes germina o milagre. E havia outras cartas também, cada qual com sua história. A força, que mostrava uma mulher acariciando a juba de um leão, lembrava do poder gentil que todas carregam. Domarás o próprio instinto, com coragem, não com punição, confidenciava. A estrela, com a jovem que derrama água sagrada sobre o solo e no riacho, trazia a promessa de cura. Sob seu encanto surgia a certeza de que mesmo na escuridão a esperança brilha. E a lua,
misteriosa e serena, convidava a mulher a caminhar por entre sombras, a confiar nos próprios sonhos e a reconhecer que a face oculta do feminino é tão poderosa quanto a face luminosa. Nessa roda sagrada, cada tirada de carta era seguida por um momento de silêncio profundo. Era como se as mulheres, por um instante, mergulhassem num oceano de histórias antigas. Contavam-se entre si: sinto o vento da mudança, sinto a força que surge de dentro. E ao mesmo tempo, cada carta as lembrava de quem eram em essência: filhas da lua, guardiãs do sagrado, portadoras de um poder que se tecia há gerações. À medida que o tempo passava, o tarô deixou de ser apenas um ritual isolado e se tornou parte da vida cotidiana dessas mulheres. Elas o levavam para o campo, para colher ervas, para cuidar dos feridos. Sentavam-se à beira do rio, estendiam as cartas sobre a relva úmida e estudavam as imagens à luz do amanhecer. Em cada carta, viam os arquétipos que habitavam dentro delas. A morte, por exemplo, mostrava a figura encapuzada segurando uma foice. As mulheres entendiam que não era o fim, mas a transformação. A morte é apenas mais uma face da deusa, explicava a anciã. É ela que ensina que para renascer precisamos nos desprender das cascas antigas. Houve um dia especial em que as mulheres decidiram canalizar ancestralmente o próprio tarô. Sentaram-se em círculo, acenderam um incenso de sálvia, incenso de rosas vermelhas e fecharam os olhos. A anciã ergueu as mãos ao céu noturno e disse: ouçam vozes antigas que habitam o véu invisível. É de vós que necessitamos. Que o sussurro da primeira sacerdotisa ecoe em cada lâmina. Que a força da Mãe Terra circunde cada imagem. Que o fogo da força anime nosso coração. Que a estrela acenda nossa esperança. Que a lua mostre os caminhos secretos. Que a morte nos ensine a renascer. E que todas as deusas guardem este oráculo como espelho da alma. Em seguida, cada mulher tirou uma carta. A atmosfera ficou carregada de energia. A brisa noturna trouxe o perfume de jasmim e terra molhada. Era como se as vozes das ancestrais sussurrassem nas folhas, nas águas, na pele. Quem tirou a sacerdotisa ouviu em um sonho a risada suave de uma avó que já havia há muito partido. Quem tirou a imperatriz sentiu as mãos de sua mãe acariciar-lhe o ventre em uma lembrança distante. Quem encontrou a estrela teve uma visão de um riacho cristalino onde crianças corriam em liberdade. Esse momento ficou gravado na memória de todas como o chamado das antigas. O tarô tornou-se então mais do que um instrumento, tornou-se uma presença viva, um elo entre as mulheres do presente e seus ancestrais. Mas não era apenas na roda que o tarô florescia. Cada uma começava a usar as cartas em suas próprias casas. Em manhãs de outono, com as folhas se recolhendo, sentavam-se diante do altar caseiro, composto por uma planta de arruda, uma vela violeta e uma tigela com água da fonte. Convidavam o baralho para falar sobre o dia que nascia ou as sombras que ainda habitavam suas mentes. Carta do dia tornara-se um hábito sagrado. A mulher embaralhava as lâminas, respirava fundo e perguntava em voz alta:
Que lição eu preciso aprender hoje? A carta que surgia era estudada como um poema, cada símbolo analisado com reverência. Se era o enforcado, significava entrega. Desapegar para permitir que o novo entre. Se era o carro, simbolizava avanço. Empunha teu arco, arqueira, e segue adiante. Assim, o tarô revelava camadas de si mesma, ora como reflexo de um momento doloroso, ora como luz para a transformação, ora como guia suave que recordava a mulher de seu próprio valor. E tudo isso se alinhava perfeitamente ao sagrado feminino, a ideia de que a mulher carrega em si o ciclo da criação, do sustento e da morte simbólica, para renascer depois mais sábia e cheia de compaixão. Uma tarde de primavera, numa clareira rodeada por flores silvestres, as mulheres resolveram ensinar às jovens da aldeia a ler apenas 3 cartas para cada ritual: o louco, a lua e a imperatriz. Assim entenderão o começo, o mistério e a força, diziam elas. E as meninas curiosas aprendiam que a donzela selvagem, o louco, era um impulso para a aventura da vida, que a lua revelava os caminhos escuros da intuição e do inconsciente, e que a imperatriz era a promessa de abundância, criatividade e nutrição. Essas lições eram passadas de mãe para filha, de irmã para irmã, como pérolas de sabedoria, para que o tarô nunca se tornasse apenas um adereço, mas continuasse pulsando como um coração ancestral. Entre essas histórias surgiam lendas. Conta-se que certa vez uma mulher do clã disse ter encontrado o louco em forma de pássaro prateado, que a convidou a voar. Ela afirmava que, ao abraçar o voo, sentiu todos os medos se desfazendo. Outra mulher, ao meditar sobre a sacerdotisa, vislumbrou uma caverna subterrânea onde corria uma nascente cristalina. Era ali que as sacerdotisas antigas guardavam os gritos silenciados de gerações. E ela retornou com o pressentimento de que a sua missão era devolver a voz às mulheres cujos corações se calaram. Mas também havia quem relatasse encontros mais profundos. Uma anciã uma vez tirou a morte no início da colheita e ficou apavorada. Porém, viu na colheita um símbolo. A ceifa dos grãos maduros indicava que antes de um novo grão nascer, era preciso recolher o que estava pronto para partir. Ela celebrou a morte, como quem celebra uma festa interior, uma despedida sagrada que antecede o renascimento. E no ano seguinte, quando a colheita foi farta, disse que havia sido aquela carta a maior bênção que recebeu, pois a ajudara a abandonar crenças empobrecidas e a abrir espaço para a fertilidade da alma. Ao longo das estações, as mulheres perceberam que o tarô se alinhava com os ciclos da roda do ano. No solstício de inverno, buscavam a lua e o enforcado, para lembrar que no escuro se encontra a semente da espera. Na chegada da primavera, celebravam o louco e o carro, para aceitar o impulso do novo. No solstício de verão, voltavam-se para a imperatriz e o sol, para exaltar a força criadora. No equinócio de outono, mediam com a morte e a última página do julgamento, para acolher o processo de liberação. Cada carta se tornava um ponto de referência para as energias que habitavam a natureza e o próprio corpo feminino. Como ação de graças ao baralho, criaram um ritual chamado o Despertar das Imagens. Numa manhã clara,
sentavam-se em círculo ao redor de um pequeno altar de pedra, colocavam ervas secas, lavanda, arruda, alecrim, uma vela branca no centro e, em volta, a roda do tarô aberta em 22 lâminas. Cada uma saúda a todos os arcanos maiores e menores, afirmando em voz baixa: saúdo-te, arcanjo do destino, e acolho tua luz e tua sombra. Assim, a cada estação, o baralho era saudado como um ente vivo, e as mulheres renovavam sua conexão com as forças que habitam cada carta. Neste contexto, falava-se também da canalização ancestral. De vez em quando, a anciã mais velha pedia silêncio absoluto, fechava os olhos e colocava as mãos sobre o baralho. Então, a brisa leve soprava, trazendo o aroma pungente de resina e terra úmida. Ela pronunciava palavras que ninguém entendia, mas a cada som parecia vibrar nos corpos presentes, como se seu eco reverberasse dentro de cada útero. A voz de quem não tem nome agora fala, diziam as outras. Quando ela abria os olhos, todos sentiam que algo havia passado por ali. Uma presença silenciosa e acolhedora que trazia conselhos antigos e visões dos ciclos que se repetem. Em uma dessas canalizações, a anciã descreveu uma cena de um templo perdido. Enormes colunas de pedras cobertas de musgo, onde sacerdotisas desenhavam as cartas do tarô no chão com pigmentos naturais. Elas sabiam que o baralho não era algo a ser guardado em caixas, mas algo a ser vivido, como o ciclo do sangue, como o ciclo da lua. Cada carta é uma melodia ancestral, dizia ela. Quando a tiramos, escutamos essa melodia. Quando a interpretamos, cantamos junto. Com o passar dos anos, o tarô se tornou parte integrante da vida dessas mulheres. Ele as ajudava a entender a dança entre o sagrado e o profano, entre a cura e a cicatriz. No momento em que a imperatriz surgia em suas leituras, reconheciam o poder de nutrir sem perder-se. Quando a sacerdotisa aparecia, lembravam que os mistérios eram tão valiosos quanto a revelação. Quando a estrela surgia, trazia-lhes esperança para as noites mais longas. E quando a lua se mostrava, ensinava-as a caminhar ilesas pelos próprios medos. Pois sabiam que o escuro também fazia parte da luz. Naquele povoado remoto, o baralho de tarô nunca se tornou sinônimo de superstição barata. Era tratado como um relicário sagrado, um instrumento que conectava a mulher ao cosmos, ao útero da terra, ao coração da deusa. Quando uma jovem sentia seu ciclo mudar, chamava a sacerdotisa para perguntar sobre os mistérios que se abriam em seu corpo. Quando uma mãe sentia seu fardo aumentar, tirava a imperatriz e a força para lembrar que nutrir também é um ato de coragem. Quando as mulheres velhas buscavam conforto, lançavam o enforcado ou a morte para entender que o fim também era uma bênção de transição. Então, um dia do equinócio de primavera, reuniu-se toda a aldeia para criar um grande mosaico de cartas ao redor de um carvalho milenar. As cartas foram dispostas formando um círculo imenso, de modo que cada carta maior tocava duas menores. No centro, ergueu-se uma estátua de pedra representando a deusa tríplice, a donzela, a mãe, a anciã, esculpidas em uma única alma. As pessoas dançavam em volta, cantavam canções antigas e renovavam seus votos de honra ao sagrado. Era como se naquele momento todo o povo
se tornasse parte viva de um grande tarô cósmico, onde cada gesto era uma carta, cada canto era um arcano e cada passo era uma revelação. E assim, aos poucos, a palavra se espalhou. Mulheres de vilarejos distantes vinham aprender aquele caminho e, quando retornavam para suas terras, levavam consigo o baralho, mas não como objeto de curiosidade. Levavam como um instrumento de poder, como espelho para a alma, como bússola para os ciclos internos. O tarô, então, deixou de ser um simples oráculo e se tornou uma herança ancestral. Cada mulher que encontrava a sacerdotisa, a imperatriz, a estrela ou a lua em suas leituras, sentia que carregava dentro de si todas as deusas que haviam pisado naquela terra antes dela, e compreendia que, no toque de cada carta, existia o poder de curar, de transformar, de renascer. Hoje eu te conto essa história para que você saiba que, quando estiver diante de um baralho, não olhe apenas para as figuras coloridas. Respire fundo, feche os olhos e pergunte: que aspecto do sagrado feminino eu preciso lembrar hoje? Permita que o louco te chame para confiar no imprevisível. Deixe que a sacerdotisa seja teu guia nas sombras. Sinta a imperatriz te nutrir com generosidade. Deixe que a força dance com a tua coragem e que a lua revele teus mistérios mais profundos. Lembre-se, o tarô é antes de tudo um espelho. Ele reflete o que há dentro de ti, doce e amargo, luz e sombra, vida e morte. E ao refletir tua face no espelho das cartas, tu descobres que és parte de algo muito maior, de uma linhagem que vem dos tempos onde as deusas falavam com as estrelas. Permita que as cartas te guiem, como quem oferece a mão num caminho sinuoso. Permita que o baralho seja tua caverna de luz e sombra, teu corpo sagrado de símbolos. E caminha com coragem pelo mundo que se revela quando a carta se vira. Tenha no tarô um universo de possibilidades, onde cada mulher pode reencontrar-se com a deusa que pulsa em seu ventre, em seu sangue, em seus sonhos. Que assim seja, que assim se faça, e que o tarô seja sempre o teu espelho, o teu guia e o teu refúgio sagrado.